Amém, graças a Deus. Irmãos, nós tivemos um probleminha técnico aqui antes do início do trabalho. Começamos o trabalho de 6h10 e vamos até 7h10 para completar 1 hora de trabalho. Amém? Os irmãos, não se preocupe, quando der 7h10 nós estamos encerrando o trabalho, porque começamos 10 minutos na hora normal que nós estamos acostumados a começar o trabalho. Amém? Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar, irmão, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E depois dessa oração, a irmã Mona Lisa já pode se aproximar, está com a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Os obreiros que foram escalados já podem se aproximar. Glória a Deus, para recolher os dízimos e as ofertas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos convidar aqui o diácono irmão Adélio Firino para fazer esta oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Querido Deus Pai, poderoso Senhor Pai, nesta noite maravilhosa, intercedendo, pedimos ao Senhor Pai, por todos os dizimistas e ofertantes, Pai, para dizimar e ofertar para a Tua obra, Pai. E vem abençoando cada um, Pai, aqueles que estão desempregados, que estão pelejando, batalhando, lutando, mas que o Senhor venha abençoando, nunca deixe faltar na mesa deles, Pai, o pão e aquilo que eles estão batalhando e lutando para ganhar, Pai, que abençoa cada um em nome de Jesus nesta noite. Amém. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a Jeová. Dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele
ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, ao vinde eu atenderei, ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Amém. Graças a Deus, irmão. Louvado e agradecido o nome do Senhor por esse louvor que foi entoado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Irmão, eu quero convidar o auxiliar de trabalho, o irmão Ayrton. Louvado seja Deus, que vai nos trazer a palavra de Deus essa noite com muita alegria, acompanhado das nossas orações. Amém? Eu convido mesmo para se aproximar da tribuna e já tomar posse, aleluia, dessa grande responsabilidade que o Senhor tem nos concedido. Amém. Monano. Oi. Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Alegria boa, nós estamos aqui nessa noite compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, sem perda de tempo, o tempo é muito curto, passa muito rápido. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Apenas um versículo para que a gente venha tirar algumas lições para as nossas vidas, apesar que o culto hoje, a característica é de culto evangelístico, né? Então, nada melhor do que falar sobre a cruz. O primeiro hino que foi louvado aqui nessa noite, justamente falava sobre cruz, né? Sobre o Redentor. Então, Mateus 16, versículo 21, eu creio que os irmãos quase todos acharam. É só um versículo, irmãos. A igreja já achou? Amém? Então vamos ler o versículo, diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar nessa noite um tema sobre a caminho da Nova Jerusalém. Por que eu quero pregar sobre a caminho da Nova Jerusalém, irmãos? Porque o próprio Jesus, ele disse que era necessário ir para onde? Para Jerusalém. Jerusalém, irmãos, é uma cidade que ela não tinha esse nome. A cidade de Jerusalém era chamada de Zebus, lá no princípio, lá de Gênesis. E ela tinha outro nome também que chamava-se Salém, onde o próprio
Melquisedeque, chamava-se rei de Salém. Então Jerusalém não era Jerusalém ainda. Nós vamos ver lá na frente, quando Davi expulsa os jebuseus e toma posse ali, e ali a cidade volta a ter o nome original, que é Jerusalém. E o que seria esse nome Jerusalém? A palavra original de Jerusalém é Euroshalayim, significa habitação de paz ou lugar de paz. Um nome bonito, né? Os irmãos sabem que no hebraico a palavra paz é shalom, né? Shalom é paz. Então, Jerusalém, Euroshalayim, significa habitação de paz ou lugar de paz. Glória a Deus. 4 coisas, apenas esse versículo, irmão, tem 4 coisas aqui que predominam esse versículo. São 4 coisas. É a cidade, a ida dele a Jerusalém, ele padecer, ele morrer e ele ressuscitar. Amém? Se os irmãos observarem apenas um pedacinho do começo do versículo 21, ele diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar ao seu discípulo que era necessário ir para Jerusalém. Mas esse pedacinho, desde esse tempo, outras versões diz assim, daí em diante, outra diz, a partir do momento. O que está acontecendo aqui? Simplesmente o que estava acontecendo é que Jesus, no livro de Mateus, ele vinha já formando a escola apostólica dos apóstolos. Ele expôs muitas parábolas e fez muitos milagres. Agora no capítulo 21, o sermão dele agora vai mudar. Por isso que diz assim, desde esse tempo, ou daí em diante, o sermão de Jesus agora muda. Porque agora ele vai revelar o Messias sofredor. E aí nós vamos ver, irmãos, que os discípulos não entenderam essa mudança de sermão. Porque enquanto Jesus estava fazendo milagre, enquanto Jesus estava manifestando o poder que ele foi sobre ele, todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria estar ao lado do Messias. Mas quando Jesus fala que a cruz, aí muitos desistiram de caminhar. Parece um pouco também do retrato da nossa igreja contemporânea, né? Que muitos pregadores pregam Deus a serviço dos homens. E o sermão era para ser o contrário. Eram os homens a serviço de Deus. E a igreja moderna, essas igrejas que pregam o triunfalismo, geralmente, ela exclui a dor e o sofrimento. Ela exclui a cruz. E é só vitória. Mas tem um momento em nossa vida, irmãos, que o sermão muda. Tem um momento em nossa vida que a nossa trajetória ela muda um pouco. E chega a hora de sofrer. Chega a hora de enfrentar dificuldades. Chega a hora de enfrentarmos algumas turbulências. Como estamos vivendo hoje essa pandemia. E aí, o discípulo ele fica um pouco sem entendimento para entender que o Messias ele ia à cruz. Mas algumas lições nós vamos tirar nessa noite. Uma outra coisa interessante, não sei se os irmãos observaram, ali em Isaías, o grande profeta Isaías, ele diz que eu acho que é Isaías 9, se eu não me lembro aqui, estou um pouco esquecido, que ele diz que ele é o Pai da eternidade, é o príncipe de quê? Príncipe da paz. Que coisa mais tremenda. O príncipe da paz indo para o seu castelo. Jerusalém, habitação de paz, lugar de paz. Daria uma minissérie, né? Daria um filmaço. O príncipe da paz, a caminho da cidade da paz. Mas nós fazemos uma pergunta nessa noite: havia paz para Jesus em Jerusalém? O que é que estava aguardando lá? Um lugar da Jerusalém, lugar de paz, não era paz que estava aguardando ele lá. Lá o aguardava a rejeição, traição, desprezo, calúnia, humilhação, dor, sofrimento, solidão, tortura e a morte. Essa que estava aguardando o castelo do príncipe. E Jesus ele não pega um atalho, ele trilha o caminho da Nova Jerusalém. E eu quero dizer nessa noite também, irmão, que nós estamos trilhando o caminho da Nova Jerusalém. Só que a nossa Jerusalém, ela não é uma Jerusalém terrena. A Nova Jerusalém que nós estamos trilhando esse caminho,
ela é celestial, ela é espiritual. Mas o caminho dessa Nova Jerusalém é um caminho também espinhoso. O caminho da Nova Jerusalém é um caminho também de dor. Todo mundo quer para Nova Jerusalém, mas não existe atalho. Não tem atalho. Não tem como a gente ir para outro caminho, tem que passar no caminho da dor também. A igreja contemporânea excluiu a cruz, excluiu a coroa de espinho, excluiu praticamente todo o sofrimento do cristianismo. E o cristianismo moderno virou um solucionador de causas sociais. E Jesus é um assistente social, é para resolver as causas do povo. Como disse certo escritor, ele disse que algumas igrejas, alguns irmãos, os cristãos modernos, estão vivendo hoje uma espiritualidade tetraplégica. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou à festa, e só isso é o cristianismo. A gente não ir mais uma balada, não beber mais, não fumar mais, isso é o cristianismo. Isso é uma espiritualidade tetraplégica, paralítica. E Jesus nos chamou, irmão, para enfrentar uma grande batalhas. Eu me lembro aqui do salmista no Salmo 119. Perdão, 119, versículo 71. O salmista diz assim: foi-me bom eu ter passado pelas aflições para aprender os teus decretos. A dor, irmãos, ela é pedagógica. A dor, ela nos ensina. A dor, ela nos corrige. Ela nos humilha. A dor mostra as nossas limitações. Cristianismo sem dor não existe cristianismo. Eu estava vendo hoje uma reportagem. Irmãos, na Itália, um pastor perdeu praticamente toda a igreja. E no dia que a igreja foi aberta lá, depois que passou o isolamento social, ele chega na igreja, pastor, o irmão Paulo, as cadeiras dos irmãos botaram só a foto dos irmãos, não tinha quase ninguém. A pandemia levou quase tudo e aquele homem chorava, porque toda a sua igreja foi levada. E aí nós dizemos, será que a pandemia, esse coronavírus também atinge os cristãos? Atinge sim. Porque nós estamos num contexto de doenças. E nós não somos isentos de passar por isso. Devemos orar pelos que estão sofrendo por isso. E pelas famílias que têm grandes perdas. Mas a caminho da Nova Jerusalém tem dor. Tem luto. Tem lágrimas. Tem perdas. É o caminho da Nova Jerusalém. O príncipe da paz estava a caminho da cidade da paz. Mas o que é que estava esperando por ele lá? Cruz. Solidão. Calúnia. Mas ele não pega um atalho. Que Cristo corajoso. Irmão, precisamos imitar o nosso mestre. Precisamos ter essa coragem de não fugir. Não querer passar um doril espiritual, um dipirona para aliviar as dores espirituais. A dor espiritual, Jesus nos coloca muitas vezes para a gente criar músculos na vida, no corpo espiritual. Glória a Jesus. Trilhar o caminho da Nova Jerusalém. É necessário primeiro a tristeza, para depois a alegria. É o caminho da Nova Jerusalém. O discípulo não acreditava, porque eles esperavam, irmãos, um Messias, um homem com poder político muito forte. Eles esperavam um Messias com poder militar. Eles esperavam um Messias com poder religioso, onde destruiria o Império Romano. E todos se curvariam aos cristãos. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus se entrega ao império e disse que teria poder se quisesse, para mandaria uma legião de anjos para livrar ele da cruz, da dor. Ele simplesmente se entrega e o discípulo começa a dizer: esse aí não é o que a gente estava esperando. Esse homem dos pés empoeirados de Jerusalém, que anda pelas ruas sem nenhuma coroa de ouro, eu acho que não é esse não. E aliás, mora até aqui numa comunidadezinha, cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, filho de um carpinteiro tão simples, eu acho que não é ele. Esperava um homem com poder político. E de repente, obrigado irmão, e de repente,
Não é isso que acontece. Porque o caminho de Jerusalém, irmãos, é isso. Primeiro vinham as lágrimas, para depois o sorriso. Quantos aqui não já choraram? E não desistiram, estão aqui ainda? Quantos aqui não já sentiram dores? Quantos aqui não já tiveram perdas? Mas estamos aqui, caminhando. Aleluia. A caminho da Nova Jerusalém, irmãos, primeiro vinha a dor, para depois a cura. O caminho da Nova Jerusalém, primeiro são as coroas de espinhos, e depois uma coroa de esmeralda, de pérolas preciosas. Mas a coroa de espinho não é anulada, ela não é tirada. O caminho da Nova Jerusalém é caminho de morte, e depois caminho de ressurreição. Mas não tem um atalho, temos que passar pela morte. E aliás, abrindo um parênteses aqui, como disse o Júlio, o caminho da Nova Jerusalém é o caminho da gente morrer também, irmãos. Esse cristianismo que a gente não muda, continua a mesma pessoa. O caminho da Nova Jerusalém é um caminho também de a gente morrer da velha natureza que nós temos. Não dá para a gente entender os cristãos que diz que ninguém manda nele, diz que ninguém botou papo na sua língua, diz o que quer, o que pensa, e não está nem aí para que venha nenhuma advertência. Mas a caminho da Nova Jerusalém é um caminho de morte. Quantos já morreram aqui nessa noite, irmãos? E nós continuamos morrendo. Precisamos morrer, como o apóstolo Paulo diz, que o homem interior se corrompa, ele possa morrer a cada dia. Mas o homem espiritual, o homem exterior possa morrer a cada dia. E o homem interior, ou seja, o homem espiritual, ele se renove a cada dia. A caminho da Nova Jerusalém também, irmãos, é caminho cheio de espinhos. É caminho de espinhos. Mas depois, nós vamos andar em ruas de ouro, semelhante a ouro, o apóstolo João diz. Mas primeiro temos que trilhar o caminho de espinhos. No começo da minha fé, eu compreendia mal o cristianismo. Eu achava que era só vitória, eu achava que tudo que eu pensasse e queria, Deus ia realizar. E a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e vai percebendo que o cristianismo não é um toque de mágica. A promessa de Deus é depois daqui. E aliás, irmãos, eu até acrescento um pouquinho mais. E eu digo até, os irmãos aqui estão aqui para discordar ou concordar comigo. Às vezes, quando a gente vai ser cristão de verdade, os problemas até aumentam, irmão Candé. Até aumenta às vezes. Por quê? Porque temos que dizer não às coisas erradas. Porque vivemos um cristianismo pragmático. Uma religião pragmática. O pragmatismo é quando a gente faz uma coisa que dá certo. Mas a pergunta é certo? Não é saber se que dá certo. Dá certo, eu sei que dá. Mas a pergunta é, o que eu vou fazer agora? A decisão que eu vou tomar, a minha atitude agora, dá certo? Eu sei que dá. Mas será que é certo? Porque queremos fazer as coisas que dá certo, mas que não é certo. Isso é pragmatismo. O cristianismo, ele é dizer não para aquilo que é errado. Isso traz alguns prejuízos na terra, mas traz lucros espirituais. Eu costumo dizer, irmãos, que é melhor prejuízo no bolso do que prejuízo na alma. A caminho da Nova Jerusalém é um caminho de desprezo para o mundo, para você ser recebido nos céus com o abraço do Pai. Se alguém te diz que caminhar com Cristo não tem problema, essa não é a pedagogia de Cristo. Ele nos ensinou: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Aflição, ele disse que tinha, e tem, e terá. Mas sabe por que muitos cristãos estão desistindo, irmãos? Porque a mente deles está na terra. A mente deles está nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, o que é que ele diz? Ele diz que não devemos atentar para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são passageiras e as que não se vê são eternas. Perdão, um versículo que eu esqueci agora era outro, que ele diz assim:
eu tenho por certo, está lá em Romanos 8, 18, ele diz assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Se teve um apóstolo que sofreu muito, foi o apóstolo Paulo. Ele foi rejeitado pelos próprios escola apostólica, porque ele foi chamado de um período diferente dos apóstolos. E ele diz nesse versículo, eu tenho por certo que não deve, irmão, sabe qual é o problema? A gente está comparando o céu com terra. Irmão, terra é uma coisa, céu é outra coisa. Focamos o céu nesses momentos. Olhe para as promessas de Deus. Devemos olhar para as promessas celestiais. Ele está de pé, Ele prometeu o céu para nós, e Ele vai nos entregar os céus. Muita gente sofre, porque está olhando para a terra. Paulo diz, eu não comparo. Por isso que Paulo venceu tantas torturas, tanta rejeição, porque a mente de Paulo era para frente. Paulo não via as lutas, ele via a glória. Paulo não via a dor, ele viu o resultado do evangelho lá na eternidade. A igreja está perdendo muitas vezes a visão da eternidade, porque procuramos tesouro aqui na terra, mas ele é perecível, esse tesouro. Glória a Jesus. Tem muita gente que diz, irmãos, diz assim, eu nasci, irmão, porque você não conhece a minha luta, eu nasci para sofrer. A minha esposa, eu ouvi muito isso dela. Primeiro casamento frustrado, segundo, ela disse, eu nasci para sofrer. E eu disse a ela, Jesus também nasceu para sofrer. Ele nasceu para isso. E Ele nos restaura, Ele nos cura. Como é que você pode ver um cristão num período desse, irmão, sem dinheiro, muitas vezes em dificuldades, e ele canta, ele adora? Isso não tem nenhuma receita nos escritórios da psicologia, não. Isso é a presença do Espírito Santo que nos cura, que nos dá alegria no meio da dor, que nos dá alegria no meio das perdas, que nos dá alegria no meio do sofrimento. Porque, irmão, Deus às vezes, Ele não acalma a tempestade, Ele acalma um marinheiro que está ao ponto de entregar o barco e pular no mar. Ele nessa noite, Ele não quer acalmar a tempestade, Ele quer acalmar os marinheiros nesta noite. Ele quer acalmar o marinheiro que está achando que perdeu o controle do barco. Irmão, Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está patente e nu aos olhos de Deus. Aleluia. Antes de eu encerrar, eu quero apenas citar um versículo que está em Apocalipse. Essa nova Jerusalém, ela é linda. Glória a Deus. Ela é a nossa ponto final. Mas enquanto não chega lá, irmãos, temos dores. Algumas coisas desconfortáveis. Aliás, eu digo que estar na direção de Deus nem sempre é confortável. Nem sempre. Estar na direção de Deus nem sempre é confortável. Apocalipse 21, versículo 2. Aleluia, Jesus. Diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo dará com eles, e será o Deus dele. Aí o versículo 4, para encerrar. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você almeja a nova Jerusalém? Essa é maravilhosa. Não vai ver dor. Mas a Jerusalém que Jesus enfrentou, diz lá que tinha uns anciãos, tinha sacerdote para lhe acusar, tinha os escribas, soldados romanos com chicotes. Mas ele enfrenta a Jerusalém terrena, para que a gente entre na Jerusalém espiritual. Aleluia. Que Cristo maravilhoso, irmãos. Ele não é um covarde, ele não cria atalho para esse caminho, ele é
corajoso, ele não tinha nenhuma arma em suas mãos, mas não temia a morte. E ele venceu a morte. Como é que ele venceu a morte? Morrendo. Como é que um cristão, irmão, vence a morte? Morrendo sem negar a sua fé. Como foi lá os irmãos na igreja primitiva, lá no Império Romano, no Coliseu, onde os leões o devoravam. Era lá. E esse Jesus nos ensina que ele tem uma Jerusalém aqui nos esperando. Que coisa boa. Ah, não, lá não vai ter luto não. Mas lá vai ter muita alegria, porque vamos ver ele face a face. E ele enxugará de nós toda lágrima. Todas as lágrimas. É uma vida espiritual plena. Aqui nós não estamos vivendo uma vida espiritual plena ainda, mas lá viveremos. Porque aqui ainda estamos no corpo mortal. Mas o apóstolo Paulo diz que trocaremos o corpo mortal por um corpo imortal. Nós trocaremos um corpo corrupto por um corpo incorruptível. Vai haver uma troca. A nossa vida espiritual aqui na terra, irmãos, ela é como uma construção. E você sabe quem vai dar o acabamento? O Espírito Santo. Quando um piscar de olho, Paulo disse, seremos levados. E aí o corpo mortal será revestido de um corpo imortal. Aleluia. Isso é que é o cristianismo de verdade. O nosso Cristo, o príncipe da paz, quando ele nasceu, no dia que ele nasceu, houve luz à meia-noite na Palestina. E quando ele morre, houve trevas ao meio-dia. Até a natureza ficou confusa quando o Filho de Deus desce à sepultura. E muitas vezes nós, as mensagens pregadas do Calvário não nos impactam mais, porque nos acostumamos com a glória de Deus. E queremos só os milagres, como eram assim os apóstolos. Mas é hora da gente caminhar o caminho da Nova Jerusalém, onde está chegando na reta final. E talvez seja o momento mais difícil para a nossa vida. Talvez muitos vão entrar em crise existencial, crise de fé. Cadê Jesus? Cadê meu Deus? Cadê meu pai, que a minha mãe me ensinou? Mas ele não mentiu para nós. Ele diz que aqueles que ouvem a palavra dele e pratica, é como aquele construtor que constrói a casa na rocha. Que é que de lá, o que é que vem nessa casa? Vem vento, vem tempestade, mas ela não cai, porque os seus alicerces estão na rocha, e a nossa rocha é Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe nessa noite. E possamos voltar para casa com a certeza, irmãos, que nós estamos na reta final, mas a estrada não terminou. E a Nova Jerusalém não tem um atalho. Enquanto estivermos aqui, teremos que enfrentar primeiro as dores, para depois a cura. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor por esta boa palavra. Bendito é o nome do Senhor que o nosso irmão nos trouxe hoje para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, irmão, por este trabalho, por este culto abençoado. Eu tenho certeza que você também em casa tem sido abençoado através desse trabalho. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós encerrarmos, temos um aviso aqui, né? Do Departamento de Mocidade, do DEJADE. O DEJADE avisa que nas quartas-feiras está com a live devocional, né? Aqui a partir das 19h15, live devocional, todas as quartas-feiras. Os irmãos responsáveis por esse trabalho pedem que os irmãos participem desse trabalho, né? Está sendo transmitido pelo Instagram e o Facebook do DEJADE. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo. Quero convidar os irmãos para ficar de pé. Glória a Deus. Irmão, nós vamos orar encerrando esse trabalho. Glória a Deus. Também quero pedir oração desde já. A gente vai orar pelo nosso pastor Israel, né, que está se recuperando. Louvado seja Deus. Não é de nós nos preocuparmos. Sentiu uma indisposição em uma das suas pernas e achou por bem
ficar em casa repousando um pouco, amém? E nós estamos aqui para continuar esse trabalho para a glória de Deus. Nós vamos orar pelo nosso pastor e também os irmãos que se encontram enfermos, e logo após estamos encerrando na mesma oração, amém? Oramos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por tudo, Pai querido, por esse trabalho que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, Pai querido, para juntos adorar o teu santo nome. Meu Pai, obrigado por cada irmão que chegou até aqui, Senhor, um número reduzido, mas eu tenho certeza que a tua presença, Pai, está aqui em nosso meio, Pai querido, também os irmãos que estão participando através das redes sociais, meu Pai, que a tua bênção possa alcançar cada um deles. Pai, quero também pedir pelo nosso pastor Israel, Senhor, que está ali no seu lar, se recuperando, Pai querido, chega ali com a tua mão poderosa, abençoa o teu servo, dando saúde, Pai querido, abençoando, e também todos os irmãos que se encontram enfermos, Pai, que a tua bênção possa alcançar cada um deles, e eu te peço, nos leva até os nossos lares, e nos concede uma noite abençoada, Pai, de paz, de alegria, e de muita tranquilidade, em nome de Jesus, amém e amém. Agora os irmãos não saem do seu lugar, para a gente nos despedir com a bênção em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre, todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.